Olá, desejo que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, amém? Hoje mais uma semana iniciando e mais uma vez eu estou aqui para deixar uma palavra para você. Só que nesta semana eu decidi iniciar um pouquinho diferente. Eu quero compartilhar algo da minha vida com vocês. Para quem me conhece, e muitas pessoas até nem me conhecem, conhecem a minha história, já ouviram o meu testemunho. E eu quero contar nesses dias agora, eu não vou contar tudo hoje porque é muita coisa, mas eu tenho orado cada vez que eu venho aqui para trazer uma palavra, eu oro, eu busco a direção de Deus, porque o meu intuito aqui é abençoar vidas, né? Ser um instrumento de Deus para abençoar, para falar das coisas que vêm de Deus, não que seja simplesmente meras palavras. E nesta semana, então, eu decidi compartilhar um pouco do que eu vivi, né, durante a minha gestação da Mirella, né? Quem me conhece sabe que Deus fez um grande milagre na minha vida, na vida dela. E eu quero compartilhar com vocês desde o início, né? Desde o momento que tudo começou. Há 2 anos atrás, mais ou menos, cerca de 2 anos atrás, quando o Senhor nos levou daqui para um outro lugar. E com isso eu quero, nesta semana, gerar fé no seu coração. Que através dessa história, através do que eu vivi, do meu testemunho de vida, venha trazer fé, venha acrescentar a tua fé em um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que opera milagres e que mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, Ele continua sendo mesmo. Eu sei que o Deus que operou na minha vida esse milagre, Ele não mudou de lá para cá, Ele continua sendo mesmo. Então eu quero que através do que você vai ouvir, né, eu vou expor a minha vida aqui e contar com um pouco mais de detalhes, o que nós passamos, o que nós vivemos, porque talvez isso vai te ajudar em alguma área da tua vida. Então é isso que eu peço para Deus, que tudo que a gente vive nada é em vão, tudo tem um propósito na nossa dor, tem um propósito na nossa alegria. Eu aprendi isso nesse tempo. E eu aprendi muito com a história da borboleta, né? A borboleta, ela no aperto, que ela é aperfeiçoada, né? Então nós somos, quando nós estamos passando pelo aperto, Deus ali está nos ensinando muitas coisas e para que nós venhamos a alçar voos altos. Então que você possa crer e confiar que Deus, Ele está agindo através dessa sua dor, através desse seu sofrimento, através daquilo que você está vivendo. Não é em vão, tem um propósito, há um propósito para a sua dor. E as coisas muitas vezes não são como nós queremos, mas nós precisamos entregar a Deus a nossa vida e deixar que Ele seja o condutor, né, das nossas vidas, que Ele vai conduzir da melhor maneira. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por momentos de dificuldade. Vamos sim. E eu vou te provar isso através do que eu vou te contar. Amém? Eu quero ler em Isaías 55, no versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, no ano de 2018, nós recebemos um convite, né, uma proposta para o meu esposo trabalhar com meu primo em Santa Catarina, em Tubarão. Ele tem uma loja e conversou com meu esposo e nós oramos e pedimos a direção de Deus e decidimos ir. Então eu creio que mês de dezembro, por aí de 2017, eu sou ruim com datas. Foi em dezembro ou janeiro, por aí, ele acabou
indo, né, primeiro, e para ver se ia se adaptar, enfim. E aí foi se passando os meses e nessa ele ia, ele vinha, eu ia e assim a gente ficou. Ele estava na casa do meu primo e aí então chegou um tempo que a gente conversou e eu decidi ir para lá com a Maria Laura e a Manuela, né? Decidimos ir com 2 corações, né? Pela minha família que ficava aqui, mas com aquele desejo de mudar, de ter uma vida nova num lugar melhor, um lugar oferecer algo, né, melhor para as meninas, e porque a gente gosta muito de Santa Catarina, né, sempre foi uma vontade nossa de morarmos lá. E então vimos aí uma oportunidade, e aí a Maria Laura fez aniversário em abril, a Manuela fez 1 ano em março e a Maria Laura fez 7 anos em abril, então nós decidimos em final de abril ou início de maio, por aí, fazer uma festinha de aniversário para elas, já aproveitando para nos despedirmos da nossa família, né? Foi bem difícil, foi bem doloroso, foi um processo nada fácil, né? Eu fui para lá, procurei casa pra gente alugar e não foi fácil, assim, foi bem complicado a gente conseguir um aluguel. E algumas pessoas me diziam, vai, tu tem que ir, tem que ficar lá com teu esposo. E aí eu comecei a organizar as coisas sozinha aqui, né, com a ajuda da minha família. E mais com aquele sentimento de que era um sentimento assim meio complicado de eu descrever, porque era como se eu sentisse que em algum momento isso não ia dar certo. Mas nós fomos naquela confiança. Eu creio que era por causa da minha família, por causa do meu pai, que eu vi ele muito nervoso, né, muito preocupado por causa das crianças. Mas então fomos, fizemos a mudança. E aí, né, nos estabelecemos lá. Não passou muitos dias, eu vi que a minha menstruação estava atrasada, não tinha descido. Isso foi questão assim nem de 1 mês, foi coisa muito rápida. E a gente estava se cuidando, e antes de ir, a gente já estava, né, planejando que o Elvio fosse fazer a vasectomia, né, porque não era o nosso desejo ter mais filhos, né, principalmente durante uma mudança. Mas como eu não posso tomar anticoncepcional, não podia tomar anticoncepcional na época, por um problema que eu tenho no fígado, um nódulo que eu tenho no meu fígado, que é benigno, mas eu não posso fazer uso de anticoncepcional. Nada que tenha hormônio, porque ele se alimenta de hormônio. Mas, sem muitos detalhes, né, dentro disso, eu tinha tomado a pílula do dia seguinte, e fiz a mudança, tudo, e esqueci da vida, né? Fomos e tal. E aí foi que daí passou um tempo e eu disse, ué, tá meio estranho, minha menstruação não desceu. E aí a esposa do meu primo disse, olha, eu acho que tu tá grávida. E eu disse, não, eu não posso estar grávida, né? E aí eu fiz um teste de farmácia e deu positivo. E eu fiquei extremamente abalada, eu não fiquei feliz, na hora eu cheguei a passar mal, né, porque não era algo que a gente planejava naquele momento. Mas sobre nós havia uma promessa. Um dia, não sei se você acredita ou não, mas Deus falou comigo que eu teria, depois da Maria Laura, né, já tinha tido a Maria Laura já era um milagre de Deus. E aí depois, aí um dia nós estávamos num retiro da igreja e o Senhor falou conosco que nos daria mais 2 filhos. E a gente, né, não acreditando muito na promessa, Deus nos mostrou que realmente as promessas dele se cumprem, não falham.
né, porque a gente queria fazer a vasectomia, a gente não queria mais filhos. Então aquilo me abalou demais, apesar de eu saber da promessa de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então, ali já começou alguns problemas, né, porque eu não aceitei. Eu não aceitei a gestação, não era algo que eu queria. E aí pode ser que algumas pessoas até pensem: "Ah, viu, ó, Deus pesou a mão porque ela não queria", né, ou viu, já atraiu coisa ruim. Mas, eu não vejo dessa forma, eu vejo que o que tem que acontecer na vida da gente acontece por um propósito. Como eu falei no início, havia um propósito. E muitas mulheres passam por isso, né, não é porque é uma criança que vai ser amada, mas muitas mulheres às vezes não ficam felizes, porque não era uma gestação programada, né. Então você, mulher que já passou por isso, quero te dizer que você não foi a única. Eu tive esse sentimento. E por algum momento, eu pensei que teria sido melhor não ter engravidado. Mas Deus não me castigou por causa disso, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas limitações, e porque a minha gestação da Manuela foi uma gestação muito difícil. Depois que a Manuela nasceu, eu perdi a minha prima, que foi a minha obstetra. Então foi um tempo muito difícil, logo depois perdemos a avó. Então foi um tempo complicado, então eu não estava preparada para uma gestação, eu estava preparada para viver algo novo na minha vida, eu estava preparada para fazer outras coisas lá naquele lugar. Não ser mãe novamente, até porque a Manu recém tinha 1 aninho e pouco. E aí então, eu não sei se foi em função da pílula do dia seguinte que eu tomei. Logo depois, eu comecei a ter um sangramento, umas semanas depois, eu comecei a ter um sangramento numa dessas minhas viagens para cá. Eu tive uma ameaça de aborto, então eu precisei ficar em repouso. Então não podia estar viajando muito, então eu ia para Santa Catarina e vinha para cá um pouco. Os meus pais também iam para lá, as minhas irmãs, para me dar um suporte. Porque eu não podia contar muito com o Elvio, precisava trabalhar também. Lá tinha as minhas primas que me ajudavam, né, também quando elas podiam, né, a Ali, né, que sempre me ajudou muito com as meninas, comigo dentro de casa. E, e aí então chegou, né, um tempo assim que eu precisei ficar um pouquinho mais aqui, ali logo no início. E aí começaram já essas complicações da gestação, né? Eu tinha um descolamento de placenta, então eu precisava ficar mais tempo em repouso. E aí passou mais um tempo, aí eu consegui segurar, né, a gestação. Passou mais um tempo, eu tive uma bronquite, foi um tipo de bronquite que atacou ali, né, os pulmões, que agora eu não me lembro bem o nome que o médico falou. Então eu tinha muita febre e as crianças ficaram, a gente ficou, nós 3 doentes ao mesmo tempo. E era muita febre, foi assim, quase uma semana com febre, né, com tosse, foi bem complicado, eu acho que mais ali pelo mês de julho, por aí. Aí então minha mãe e meu pai foram, e ali a gente decidiu que eu viria para cá com as crianças, que não tinha mais condições de ficar lá. Então foi um tempo muito curto que eu fiquei lá, né? Esse tempo foi bem rápido. E aí o Elvio ficou e nós não sabíamos se realmente iríamos continuar morando lá ou se voltaríamos para cá, né? Esperamos ver quais seriam os planos de Deus. Por isso que eu li essa palavra hoje. Eu quis ler essa palavra, porque os nossos planos, às vezes, não são os planos de Deus não são os nossos. Mas o que Deus tem para nós é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós pensamos. Quando nós planejamos essa nossa ida para Santa Catarina, nós pensamos que seria um tempo novo, algo diferente, né? E algo programado e planejado por Deus. Mas hoje eu vejo que apenas fazia parte do processo,
desse milagre que nós teríamos que viver. Talvez se eu não tivesse ido, se nós não tivéssemos ido para Santa Catarina, hoje nós não teríamos a Mirella, talvez a nossa vida seria diferente, eu não sei, né? Eu não sei, é Deus é quem sabe. Então, com isso eu quero te dizer que, independente do que você está vivendo, procure ver qual é a vontade de Deus para a sua vida, a real vontade do Senhor, e peça para que Ele fale contigo. Ele mesmo, né? Ele fala conosco através da palavra, Ele fala conosco através de um sonho, Ele fala conosco através de uma visão, Ele fala conosco através das pessoas. Então, procure alinhar a sua vontade com a vontade de Deus e fazer o que Ele quer. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, em nenhum momento eu me arrependi de nós termos tomado essa decisão, de nós irmos, né, morar em Santa Catarina, de nós termos nos mudado. E foi um tempo muito bom, foi um tempo precioso que nós aprendemos muitas coisas. E a gestação, então, foi bem complicada, foi uma gestação muito difícil, né? Eu passei por vários processos durante essa gestação e processos bem difíceis. Eu passei a gestação praticamente toda longe do Elvio, ele muito pouco participou junto comigo dessa gestação, porque as viagens acabavam sendo caras e eu não podia mais viajar para lá, eu não me sentia segura de viajar para lá. Eu tinha iniciado um pré-natal lá em Santa Catarina, mas acabei depois procurando uma médica aqui, particular, comecei a fazer. Eu digo que é particular porque isso também faz parte, né, da história, faz parte do que nós vivemos. Então, eu pagava todos os exames, pagava a consulta, foi até indicação de uma amiga, a doutora que nós começamos a fazer o pré-natal aqui. Então, porque as médicas que eu conhecia não estavam mais fazendo parto. E então foi um tempo bem difícil e bem complicado. Mas conseguimos vencer essa etapa, mesmo distante. Às vezes você tá de repente longe de algum familiar, tá passando por algum momento difícil, mas Deus vai te sustentar, né? Onde você está, se você está passando por algum momento de dor longe de alguém que você ama, creio que o Espírito Santo, né, é o nosso amigo, é o nosso consolador, e ele nos visita e ele vai te visitar onde você estiver. O Espírito Santo foi o meu ajudador em todos os momentos. Sem Deus, eu não teria passado por este processo. Desde o início eu precisei ser sustentada pelas mãos de Deus. Então hoje eu quero te dizer, eu quero que nessa semana você segure nas mãos de Deus e não largue, crendo que o seu milagre vai chegar. Hoje eu quero só contar esse pedacinho da história, é só o começo. E no próximo vídeo eu vou contar o que aconteceu depois, quando descobrimos que o problema na placenta era muito mais grave, que poderia nos levar à morte. E eu espero que no próximo vídeo você possa me acompanhar e que possa continuar abençoando a tua vida e gerando fé no teu coração. Deus te abençoe, uma semana de vitórias e muitas bênçãos para todos nós, em nome de Jesus. Amém.